Voltamos ao último bloco da entrevista com o Superintendente Federal de Agricultura aqui no Espírito Santo, José Arnaldo de Alencar, que é engenheiro agrônomo e que contou um pouco a sua história aqui antes de se tornar um capixaba aqui de Cachoeiro do Itapemirim, né, Zé Arnaldo? Da capital secreta. Secreta. Zé Arnaldo, fala um pouquinho sobre os programas aqui que a gente tem e que, inclusive, você participou e que pode resgatar aí um trabalho aí para uma educação para o uso da água, né? Educação ambiental para o agricultor. Um dos principais programas que nós temos no Ministério, que o Brasil assumiu o compromisso, é exatamente o programa Agricultura de Baixo Carbono. Exatamente, nós estamos falando de mudança climática, seca, né? Que, como fazer para reduzir, ou pelo menos para mitigar isso e fazer com que esse aquecimento global não aconteça, não continue dessa maneira. Então o Brasil assumiu um compromisso em 2010 lá na COP15, né? E os ministérios, de uma maneira geral, o Brasil assumiu que tem que fazer, e o Ministério da Agricultura criou o programa que hoje é o que está tendo maior sucesso em termos de nível federal, que é o Programa Agricultura de Baixo Carbono. O que seria esse programa? O que é esse programa? São exatamente tecnologias geradas pela Embrapa, pelas empresas de pesquisa, que devem ser utilizadas pelos produtores para poder mitigar o que já foi feito, quer dizer, diminuir essa questão do efeito estufa. E aí você tem algumas tecnologias, nós falamos aqui em pastagem, quer dizer, a forma de recuperação de pastagem é uma maneira de fazer. A questão da floresta plantada, que o estímulo para isso tem recursos para financiar isso. Os bancos do Brasil e outros bancos aí do governo federal estão com recursos para isso. E no estado do Espírito Santo nós assumimos, junto com a Secretaria de Agricultura o ano passado, e fizemos o plano ABC do Espírito Santo. Esse plano que está publicado, tem essa publicação, ele foi gerado com INCAPé, IDAF e várias entidades não governamentais, onde nós passamos 3 dias discutindo o que o Espírito Santo, qual o compromisso que o Espírito Santo deveria ter com a questão do ABC, e estamos começando a implantação dele. Esse ano nós teremos algumas atividades do governo do estado, em convênio com o Ministério da Agricultura, para fazer treinamento de produtores nessas tecnologias, que são algumas tecnologias, como por exemplo, integração lavoura-pecuária, quer dizer, nós falamos que a lavoura sozinha, a pastagem sozinha não deveria existir em conjunto com a área florestal e o sombreamento para dar o bem-estar animal para o animal, para reter mais a umidade no solo, tudo isso. Quebra-vento. Uma série também o quebra-vento, mas principalmente a retenção da água no solo que está aí degradado, né? Você tem a questão da floresta plantada, que no Espírito Santo tem muita floresta plantada, mais para o eucalipto, mas também tem outras áreas, outras espécies que podem ser plantadas. A questão do plantio direto, que embora aqui no Espírito Santo a gente não é uma prática ainda, mas ela deve começar a ser implantada, que é exatamente você não ter que arar o solo. Entrar com máquina pesada. Você manter aquele solo e não mexer no solo, porque a gente aprendeu como engenheiro agrônomo lá atrás, a tecnologia, que todo solo tem que ser importado, que nós temos que revolver. E a gente sabe que hoje não há necessidade disso. Existe tecnologia para você fazer o plantio sem mexer no solo e aí manter as condições desse solo. Então, Almir, esse programa Agricultura de Baixo Carbono, que é coordenado pela Secretaria da Agricultura, juntamente com a Superintendência Federal da Agricultura, é, para mim, uma das ações mais importantes que o governo federal e o governo estadual fez o ano passado e que vai, com certeza, nós temos que continuar, porque isso é um compromisso, né, e agora, principalmente, colocando em prática. As ações do governo do estado, que eu conheço, todas elas, a maioria delas na Secretaria da Agricultura, tem ligação com esse plano de ABC hoje. Quando você fala de recuperação de pastagem, de bem-estar animal, e tudo isso tem relação. O próprio, vamos dizer assim, resíduos. Você tem hoje aqui no Espírito Santo produção de resíduos de aves, de suínos, e tudo isso já está sendo organizado para poder utilizar esse resíduo, transformando em gás, né? Como no caso de Castelo, já tem uma granja lá que faz isso, que eu recomendo produção de gás, né? Produção de gás. Então, ações, o que está sendo feito na agricultura? A agricultura está contribuindo, mostrando a tecnologia que já existe, que nós não estamos inventando, a Embrapa já fez isso há muito tempo, nós já utilizamos, todos nós que trabalhamos nessa área, conhecemos bem isso, que estão aí e que o produtor precisa ter um conhecimento disso
ele precisa ser treinado também, os nossos colegas também técnicos precisam ser treinados nisso, para que eles se convençam que a gente tem que mudar essa forma de trabalhar, né? Nosso foco agora tem que ser diferente, ele não pode ser só questão da produtividade de qualquer maneira, ou Sim. produção de qualquer maneira. Produção com produtividade, mas com sustentabilidade. Né? Sim, dando um foco maior, inclusive, até para essa questão da água, né? E a água, obviamente que sem a água, tudo isso tem ligação com a produção de água, né? Não tem como, quer dizer, a recuperação de nascentes. Hoje nós temos que fazer recuperação de nascentes. Aliás, eu lembrei, você tem um produtor que está lá em Rio Novo, que é o João Martins, que eu também, quando eu cheguei aqui também, ele recuperou uma área lá, essa área está lá para quem quiser visitar. O João, na época, ele tinha uma nascente que não estava nativa e ele começou a fazer o plantio de árvores dessa nascente e a nascente voltou a produzir água. Hoje está lá ainda, como outras nascentes também, esse trabalho inspirou outros também, quer dizer, essa linha não tem, eu não vejo assim, não tem muita coisa de invenção de roda, tem que colocar isso em prática. Né? Nós temos que, todo mundo, não é só o governo, né? Às vezes a gente quer que o governo faça tudo, não é só o governo. O governo é um... É verdade, não, ferramenta. Isso é uma ação de cada um, inclusive até o consumidor da água aqui que está na cidade, né? Exatamente. Usando abusivamente. Né? Agora, um parêntese com relação à agricultura, principalmente quando o Brasil foi descoberto, né? Só indo lá atrás, nós tínhamos aqui na região do Espírito Santo toda coberta de florestas, né? A Mata Atlântica, bastante densa, e que permitia o ciclo das chuvas muito melhor, né? A evapotranspiração, né? Cai a água no solo, penetra pelas raízes das árvores. E aí veio com os colonizadores o boi, né? Que precisa de comer grama, né? Que é praticamente uma gramínea, o capim, que veio de fora também. E aí tiravam as grandes áreas de floresta para fazer pastagem. E agora a gente está vendo que a pastagem ela tem que ser reincorporada, a árvore tem que ser reincorporada na pastagem. Porque você tocou num assunto interessante, que a pecuária foi para o morro, não é isso? O boi era para o morro, exatamente. Não era para a parte mais baixa. A parte mais baixa é para a cultura, para o morro. Então o grande erro também começou porque o morro que gerava, segurava. Então você colocou o boi primeiro, mas duas coisas erradas. Botou o boi para andar mais, para gastar mais energia. Ficar mais caro a produção desse boi, porque realmente ele tinha que andar mais para poder comer, demorava mais para engordar. Tudo isso foi uma maneira não muito adequada, não diria que errada, mas não muito adequada de produzir. Né? E o resultado, ele está aí para a gente. Nós temos agora que fazer o quê? Voltar com essa floresta para esse morro, porque o ideal seria isso mesmo, e usar intensivamente as áreas mais baixas, respeitando, obviamente, o Código Florestal que nós temos aí hoje, que é bom lembrar disso. Né? Que tem que ser respeitado, agora principalmente na questão das matas ciliares, né? Nas APPs, porque tem que ser preservada e tem que ser recomposta, e esse vai ser um grande desafio, porque o produtor sozinho também ele tem que ter uma ajuda aí para poder refazer isso, porque ele também não foi ocupado sozinho. Pagamento por serviços ambientais tem alguns programas do governo que estão aí sendo implantados, eu acho que vai caminhar por aí, não tenho nenhuma dúvida disso, para que a gente possa pelo menos a futura geração daqui, os nossos netos, pelo menos, vejam isso diferente. Um pouco melhor. Um pouco melhor. Mas, Arnaldo, eu agradeço mais uma vez a sua disposição em informar o nosso telespectador. Eu que agradeço mais uma vez e a superintendência e a gente também ficamos à disposição da TV Ambiental, até porque nós sabemos do trabalho que você realiza, eu sou um assíduo telespectador seu. Ontem mesmo eu estava assistindo, estava em casa e estava assistindo o programa. Eu acho que são coisas dessa maneira que precisam, ações dessa maneira que tem que ser mais intensificadas e você está contribuindo para isso. Muito obrigado.